Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a esta videoaula e nesta videoaula nós vamos falar sobre a regra da substituição, que é uma regra utilizada no processo de integração. Espero que vocês gostem dessa videoaula e vamos ver agora como é a regra da substituição. Teorema, regra da substituição. Considere U igual a g de x, uma função derivável cuja imagem é um conjunto I que está contido em R, ou seja, a imagem é um subconjunto do conjunto dos números reais. E f, uma função contínua em I. Então, a integral de f de g de x vezes g' de x dx é igual à integral de f de u du. Primeiramente, vamos ver a ideia da integral da regra da substituição. Vamos utilizar a regra da substituição para integrar esta função aqui. Então, para fazermos a integral da raiz quadrada de 3 mais x ao quadrado vezes 2x dx. Primeiramente, nós podemos identificar aqui uma composição de funções, na qual nós temos f de x igual a raiz quadrada de x, que é a função raiz, e g de x, a função de dentro, a função interna. Então, g de x igual a 3 mais x ao quadrado. Então, aqui nós temos uma composição da função raiz com a função 3 mais x ao quadrado, que é a função interna. E nós podemos observar que 2x é exatamente a derivada da função interna, da função de dentro. A função g de x é igual a 3 mais x ao quadrado e a derivada dessa função é igual a 2x. Então, nós podemos dizer que g' de x dx é igual a 2x dx. Logo, nós temos que a integral da raiz quadrada de 3 mais x ao quadrado vezes 2x dx é igual à integral da raiz quadrada de g de x, g' de x dx. Bom, fazendo a substituição, como foi dito no início, nós fazemos u igual a g de x. Então, aí nós vamos ter a integral da raiz quadrada de u du. Raiz quadrada de u é igual a u elevado a 1 sobre 2. Então, isso é a mesma coisa que a raiz quadrada de u elevado a 1 sobre 2 du. Qual que é o conceito aqui? A ideia é, nós pegamos a primeira integral, que era essa integral que eu estou circulando agora, nós mudamos a variável, né? Nós chamamos essa função interna, a função g de x, passa a ser uma função u, passa a ser uma variável u, então a função g de x passa a ser uma variável u. Nós mudamos a integral, que agora é em relação a u, né? Podem ver que tem um du. E essa integral ela é muito mais simples de ser resolvida do que a integral original, do que a primeira integral. Então, o processo de substituição, a ideia é que nos leve a integrais mais simples de serem resolvidas. Porque agora, ao resolver a integral de u elevado a meio du, você sabe que basta somar uma unidade no expoente e dividir aqui pelo resultado do expoente mais uma unidade. Então, a integral de u elevado a meio du vai ser igual a 2u elevado a 3 sobre 2 sobre 3, mais uma constante c, uma constante de integração. Porém, outra coisa que você tem que lembrar é que a sua integral original era em relação a x e não em relação a u. Nós acabamos de fazer a integral em relação a u, du. Então, o que nós faremos agora? Nós vamos voltar ao processo. Nós sabemos que u é g de x, que é igual a 3 mais x ao quadrado. Então, essa integral, essa aqui é essa integral original, eu vou pegar agora este resultado aqui em relação a u e vou substituir o u pela função g de x, pela função g, pelo g de x, pela regra. Então, o resultado da integral vai ser 2/3, em vez de ser u, vai ser 3 mais x ao quadrado, elevado a 3 meios sobre 3, mais a constante de integração c. Então, essa é a ideia da regra da substituição. Uma coisa que vocês podem ver é que a regra da substituição
ela pode ser utilizada, né, quando a sua função aqui do integrando é resultado, né, de um processo de derivação que utilizou a regra da cadeia. Então, a regra da substituição, a ideia dela, né, é fazer a operação inversa da regra da cadeia. Então, essa é a regra da substituição. Vamos agora fazer alguns exemplos para deixar bem claro este conceito. Bom, pessoal, então vamos ver primeiro este exemplo. Então, nós temos aqui a integral da raiz quadrada de x ao cubo mais 2 vezes 3x ao quadrado dx. Bom, então vamos chamar de u. Então, u vai ser essa função aqui de dentro. Então, nós temos que a função u vai ser x ao cubo mais 2. Consequentemente, a derivada, né, a du, vai ser 3x ao quadrado dx. Então, nós temos aqui, se você observar bem, já está bem, apareceu para a gente aqui, ó, 3x ao quadrado dx, que é du, e a função que está dentro do radical, que é, nós chamamos de u, que é x ao cubo mais 2. O que eu vou fazer agora? Então, eu vou substituir. Então, eu vou substituir. E eu vou ter uma integral agora. Vou escrever com caneta da mesma cor. Que essa integral vai ser em relação a u. Eu vou substituir. Então, ou seja, raiz quadrada de x ao cubo mais 2 vai ser raiz quadrada de u. Vezes 3x ao quadrado dx. 3x ao quadrado dx é du. Então, vezes du. Isso vai ser igual a integral de u elevado a raiz quadrada, né? Então, u elevado a meio du. Observe então que agora eu tenho a integral em relação a u, ela é muito mais fácil, muito mais simples para ser resolvida. Então, isso aqui vai ser igual a u elevado a 1 sobre 2 mais 1 sobre 1 sobre 2 mais 1. Isso aqui vai ser igual a u elevado a 3 meios sobre 3 meios. Né? Sobre 3 meios, então eu já estou escrevendo de uma vez 2 terços. Não pode esquecer da constante de integração, quase que eu esqueço dela aqui, né? Mais c. Mais c. Então, este aqui é o resultado da integral em relação a u. Só que eu não quero fazer, o resultado que eu quero é em relação a x. Então eu vou lembrar que u é igual a x ao cubo mais 2. Então vou fazer essa substituição e vou escrever aqui a resposta, né? Então a integral que eu estou buscando, né? Ou seja, a integral original que é essa aqui, da raiz quadrada de x ao cubo mais 2 vezes 3x quadrado dx vai ser igual 2 vezes u, mas eu sei que u é x ao cubo mais 2, elevado a 3 meios sobre 3 mais c. Então, essa aqui é a resposta para este exemplo. Então, não esquece que no final você tem que voltar e reescrever o resultado da sua integral usando, né, tem que ser em relação a x. Vamos resolver agora mais um exemplo. Então, agora nós temos a integral do cosseno de x ao cubo mais 1
vezes x quadrado dx. Então a função que eu vou chamar de u vai ser essa função mais interna. Então a variável u vai ser igual a x ao cubo mais 1. Então isso implica que a du vai ser igual. Então vamos derivar a função u. Então u é x ao cubo mais 1, então a derivada vai ser 3x ao quadrado dx. Mas observe o seguinte, não há aqui na função, na integral original, 3x ao quadrado dx. Né? O que você tem é x ao quadrado dx. Então eu vou isolar aqui o x ao quadrado dx. Então vou isolar o x ao quadrado dx. Então, para isso é só eu dividir ambos os lados por 3. Então, 1/3 du é igual a x ao quadrado dx. Agora sim, eu vou poder substituir o x ao quadrado dx por 1/3 du. Então, vamos fazer o processo agora de substituição. Então, nós temos aqui o seguinte. Então, nós ficaremos com a integral do cosseno. Não é o cosseno de x ao cubo mais 1? Só que x ao cubo mais 1 nós já vamos substituir por u. Vezes x ao quadrado dx. Mas x ao quadrado dx vamos substituir por 1/3 vezes du. Então isso aqui, a constante você pode colocar para fora da integral. Então vai ficar 1/3 integral do cosseno de u du. Agora observe, a integral ficou bem mais simples de ser resolvida, não é? Porque a integral do cosseno é seno. Então, isso aqui vai ser igual a 1/3, o resultado será 1/3 vezes seno de u mais c. Beleza. Só que não pode esquecer que nós estamos buscando resultado em relação a u. Então, lembrando que u é x ao cubo mais 1. Então, a resposta, né, essa integral do cosseno de x ao cubo mais 1 vezes x quadrado dx vai ser igual a 1/3 de seno. Agora, em vez de escrever seno de u, vamos escrever seno de x ao cubo mais 1 mais c, que é a constante de integração. Então, está aí a resposta. Este que é o resultado desta integral indefinida. Bom, pessoal, vamos agora resolver mais um exemplo. Agora a gente vai ter aqui uma integral definida. Então, nós temos aqui, né, a integral definida de 0 a 1 de 2x raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 dx. Então aqui nós temos o seguinte, a integral, como a gente tem uma integral definida, a gente vai fazer utilizando a regra da substituição. E usando a regra da substituição, nós podemos fazer pelo método, né, que a gente já estava seguindo, que a gente pode primeiro encontrar, fazer a integral indefinida, né, encontrar uma primitiva, né, fazer com o processo normal e depois usar os limites de integração, né, aplicar essa primitiva no intervalo de 0 até 1. Então, essa é uma opção, vai dar um trabalho um pouco maior em relação a você mudar os limites de integração, que é uma outra possibilidade também que pode ser feita. Nós vamos fazer este exemplo mudando os limites de integração. Então, vejamos primeiro qual que é a substituição que nós vamos fazer. Então, a função de dentro aqui é a função u. Então, u é igual a x ao quadrado mais 1. Então, isso implica que du é igual a 2x. Então, observe que a gente pode substituir, né? O que está aqui dentro do radical é u. E aqui apareceu 2x dx. Né? Então, está aqui 2x dx. O que a gente vai fazer? Então, essa integral vai passar a ser a integral da raiz quadrada de u. 2x dx é du. Então, raiz quadrada de u du.
Mas o que eu vou colocar aqui, né? É 0 e 1? Não, 0 e 1 não pode ser. Porque se eu mudei a variável, fiz uma mudança aqui, ou seja, eu chamei x² mais 1 de u, então eu vou ter que mudar os limites de integração. E é bem simples. Então, se eu sei que u é x² mais 1, então se x, o primeiro limite inferior é 0, né? Então, se x for 0, então u vai ser 0 mais 1, então u é igual a 1. E se x for igual a 1, então u vai ser igual a 1 mais 1, 2. Então eu posso escrever aqui os limites de integração utilizando, em relação a u, né? Então, ou seja, em vez de ser 0 vai ser 1, e em vez de ser 1 vai ser 2. Isso vai deixar o processo mais rápido do que você encontrar a integral indefinida primeiro, né? Voltar ao processo substituindo o seu resultado sendo em relação a x para depois fazer o cálculo da integral definida. Então isso vai deixar o processo um pouco mais rápido. Então aí nós podemos agora resolver essa integral aqui. Então resolvendo essa integral, nós temos a integral de 1 a 2 de u elevado a meio du. Essa integral é bem fácil, né? Ela é 2 vezes u elevado a 3 meios sobre 3. Nós até fizemos no slide anterior. Aplicado de 1 a 2. Então, aplicando de 1 a 2, né? Então, isso vai ser 2. U elevado a 3 meios, fazendo u igual a 2, vai ser raiz quadrada de 2 elevado ao cubo sobre 3, menos 2 vezes. U elevado a 3 meios, fazendo u igual a 1, é 1 elevado a 3 meios, que é 1, sobre 3. Então, isso é a mesma coisa que 2 vezes raiz quadrada, 2 ao cubo é 2 ao quadrado vezes 2, sobre 3, menos 2 terços. Esse 2 ao quadrado, né? Esse 2 ao quadrado a gente pode colocar ele, escrever ele fora, né? Então vai ser 2 vezes 2, porque já tinha um 2 aqui anteriormente, então 2 vezes 2, que é 4. Raiz de 2 sobre 3 menos 2 terços. Então essa aqui é a resposta dessa integral definida. Então nós mudamos aqui, né, os limites de integração, a gente mudou, escrevemos em relação a u. Bom pessoal, então deste modo nós finalizamos esta videoaula sobre a regra da substituição. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.